Bom, boa noite, meus caros. Começa aqui mais um Hangout na canal Terça Livre. Um pouquinho de atraso, vocês me desculpem, mas sabe que isso aqui é feito no calor da hora, né? No improviso. À medida do possível, a gente vai fazendo o que dá. Hoje eu tô com minha colega, já colega de Terça Livre praticamente, né, Bia? Tudo bom, Bia? Como é que tá? Acho que a Bia caiu. Bom, mas eu tô também aqui com a doutora Cláudia. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom? Tudo bem? Maravilha. Então, hoje nós tivemos, aliás, ontem, né? É, eu- Não, Oi, Bia. eu tô fora, Bia, tô fora do ar. tá falhando a sua transmissão. Tá dando uma falha aqui. Mas eu vou tocando, não se preocupe não. Né? Ontem nós tivemos a entrevista com a Sei, Cata Preta. Ô, Bia, você tá conseguindo me ouvir direito? eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? É que de vez em quando você entra no meio. Tudo bom, Bia? Tudo bom. Tá bom. Alguém tá com a janela do YouTube aberta aí. Tá falhando a sua transmissão. Alguém tá com a janela do Voltei. YouTube. Mas vou tocando, né? Então, como eu estava dizendo, acho que será que é a minha janela? Está aberta? Não. Alguém está com a janela do YouTube aberta e tá retornando aqui para mim. Uma das duas. Será que é você, Cláudia? A Bia está em duas janelas, agora fechou. Tá, agora eu tô aqui, beleza? Perfeito. Bom, mas enfim, como eu estava dizendo, ontem nós tivemos a entrevista com a Beatriz Cata Preta, ex-defensora de nove delatores da Lava Jato, que simplesmente desistiu, né? Como eu comentei hoje, eu fiz um pequeno vídeo, eu e o meu colega Alan, que nós postamos lá na página do Tessalina, um videozinho curto, né? E a impressão geral foi o seguinte, que puta história mal contada, né? Essa mulher, de repente, do nada, desiste, né? A especialidade dela são delatores, quer dizer, ela tá lidando com gente que tá entregando bandido, que tá... E, de repente, ela chega falando assim, desiste de tudo, dizendo que foi ameaçada pelos membros da CPI. Não, peraí, vamos pôr um pouco de juízo nessa história, né? Nós temos o PT que já foi alvo de 4 delações. Só a Dilma foi alvo de 4 delatores até o momento. É um partido que já deu cabo do Celso Daniel, né? Ou seja, é um partido que nós sabidamente, é um partido que sabidamente já queimou arquivo. Até então ela não estava com medo, né? Agora, de repente, né, alguma coisa deu medo nela, né? E aí, o que vocês acham? Bia e Cláudia, vocês fizeram um vídeo hoje, eu confesso que eu não tive tempo de ver esse vídeo. Mas exatamente qual que é a impressão que vocês tiveram dessa história toda? Você primeiro, Beatriz. Bom, boa noite a todos, boa noite, Cláudia, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, boa noite. Bom, no vídeo eu fiz mais uma chamada para o pessoal para assistir o Hangout, dizendo que a gente está estranhando muito essa situação, né? Isso me lembra, né? Eu conversei no domingo, tive um Hangout com o professor Olavo e outras pessoas, e lá, a respeito de uma matéria que saiu no Globo, falando que os revoltados, o MBL, eram nazistas e tal, e o professor pôde discorrer bastante sobre a imprensa, falando, né, que a imprensa no Brasil ela é totalmente dominada pelo comunismo, né, por comunistas, e explicando o que era desinformação. Então, a desinformação, ela ocorre quando você usa um veículo, a princípio, acima de qualquer suspeita, isento, para passar informação forjada. Então, assim, olha que coisa interessante. Essa mulher, Beatriz Cata Preta, é uma advogada experiente, lida com bandido, porque quem faz delação premiada, óbvio que é só bandido. Eu não sei das bandidagens, eu não posso contar segredos, porque eu não sei dos segredos. Quem sabe os segredos são os comparsas. E é por isso que existe esse Instituto da Delação Premiada, né? Aí, ela está acostumada a lidar com isso, dizem que ela é especialista nisso. De
repente, ela abandona tudo, ela fecha o escritório às pressas. Quando eu ouvi essa notícia primeiro, eu falei, pô, ela fugiu do Brasil, ela tá com medo, né? Só que não, ela tá em São Paulo e ao invés de procurar a polícia, ela procura quem? Ela procura o Jornal Nacional, meu amigo, que história mal contada. E ela não tem medo não, porque ela fala que está sendo ameaçada, não diz por quem, ela insinua que é pelos participantes, integrantes da CPI. Né? Não, você está sendo ameaçada de morte? Não, uma coisa meio velada, meio cifrada, né? E, quer dizer, insinuando, né? Fecha o escritório às pressas, demite funcionário, some com tudo, documento, computador, tudo, mas fica em São Paulo. Que medo é esse, cara? Se eu tivesse com medo da minha vida, eu tinha me mandado daqui, pegado meus filhos, entendeu? Me mandava. Mas ela tem medo só para fechar o escritório às pressas, entendeu? E outra, ganhou uma fortuna. Então a gente fica muito desconfiado. A gente fica muito desconfiado, principalmente quando a gente sabe que está lidando com um pessoal que é sórdido, né? O PT é um partido sórdido. E outra coisa, ninguém aqui, vamos deixar claro, que ninguém aqui está defendendo Eduardo Cunha, achando que Eduardo Cunha é santo, não. Mas nós temos que reconhecer uma coisa, gente. Eduardo Cunha é a única oposição hoje de com força, né? Como se diz, de com força ao PT. Por quê? Claro que nós temos outros parlamentares que se opõem, mas quem tem o poder no momento é o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. Eu estou lá na Câmara todo dia, eu vejo o pessoal do governo, lá, os petistas, eles odeiam o Cunha, eles babam pelo Eduardo Cunha, eles se juntam, vamos entrar com ação contra o Eduardo Cunha no Supremo, aí perdem. Esse Eduardo Cunha, eles ficam lá o tempo todo nos corredores, entendeu? De conchavo contra o Eduardo Cunha, que é a pessoa que incomoda, que barra os projetos, que coloca lá financiamento privado de campanha, que aprova a redução da maioridade penal. É a pessoa que está lá para impedir um projeto de poder gigantesco do PT. E aí, de repente, o cliente lá da doutora Beatriz Catapreta, que em nenhum momento havia falado de Eduardo Cunha, começa agora a voltar a sua artilharia pesada para o Eduardo Cunha, né? Aí a imprensa começa a tratá-lo como se ele fosse o pior bandido que já aconteceu, que já apareceu nesse país, gente. Que isso? Ele pode até ser bandido, não vou defender, não. Ele pode ter desviado 5 milhões, pode ter feito isso e aquilo. Mas não era ele que tinha o poder de nomear ninguém para o Conselho da Petrobras. O poder dele mesmo surgiu foi agora, muito recente, tá? Então, ele pode ter feito o escarcéu. E ele pode, de repente, não estar colocando pedido de impeachment, não sei qual é o interesse dele, nós também estamos acompanhando, também estamos de olho, mas que ele não chega aos pés do esquema criminoso do PT, não chega, não. Aí vem Merval Pereira e diz, Cunha tem que sair porque ele está atrapalhando as investigações. Vem cá, e a Dilma não atrapalha, não? E seu Edinho não atrapalha, não? As pessoas que colocaram as pessoas na Petrobras, que comandavam o esquema, não atrapalham, não? Aí, eu ainda encontro, a gente sai aqui num canal chamado Portal Vermelho, não sei se vocês estão vendo aqui, né? O Foro de São Paulo, convocando todo mundo, os petistas, a esquerda toda, para uma ofensiva continental para barrar ataques da direita. O que seria isso, essa ofensiva continental? Será mesmo? Aí não? Aí começa a explodir bomba para mostrar que precisamos de lei antiterror no Brasil, sim, às pressas, a toque de caixa, uma lei que está excluindo, né, o MST, porque diz que se você tem um objetivo de garantir, né, os direitos e garantias constitucionais, se você está lutando por isso, aí invasão de propriedade, nós temos hoje um ministro do Supremo que apoia invasão de propriedade, né? Então, assim, tá tudo muito... O mais grave é que, na verdade, dessa lei que você falou, é que quem está interpretando o que são garantias constitucionais é um cara que nem o Luiz Fachin, é um Toffoli da vida, é um Lewandowski. E outra coisa seríssima, Ítalo, que eles colocaram lá dentro, coisas que não tem nada a ver com terrorismo. Esse projeto Lei 2016, ele trata de tudo, menos de terrorismo. Sabe o que ele fala? Ele criminaliza lá homofobia, que não é crime. Até hoje não tem lei de homofobia, mas ele trata como crime manifestações que sejam motivadas por preconceito de sexo, de gênero.
Ou seja, a identidade de gênero está perdendo em todos os estados e municípios aí, nas PNEs e PNM, e eles estão enfiando nessa lei. Ou seja, todas as lutas, né, da chamada direita, dos valores conservadores, eles estão tratando como terrorismo, gente. Então, de repente, uma parada gay não é terrorismo. Pode, mesmo que tenha black bloc, confusão, por quê? Porque a lei não criminaliza os meios. Ela fala que está fora do tipo do terrorismo se estiver lutando por questões constitucionais, garantias constitucionais. Agora, se sai um grupo aí cristão, defendendo, né, os valores cristãos, e tiver confusão, pode ser tratado como terrorismo. Eu desconfio, porque na Venezuela, eles tratam manifestantes como terroristas e metem chumbo. Ano passado morreram 40, entendeu? E o seu Tarek William veio aqui defender isso, e eu vi deputado e senador do PT, ó, aplaudindo o seu Tarek William, dizendo que ele é um democrata. Foi o cara que mandou abrir fogo contra manifestantes. Então eu tenho todo o direito de desconfiar, quero que a população fique atenta. E mais um detalhezinho, tá? Por último, para deixar os outros falarem, né, que eu me empolgo com os temas, é o seguinte: quem é que está defendendo o Eduardo Cunha, o advogado dele? Seu Antônio Fernandes, que é um advogado respeitável, foi procurador-geral da República, e sobre quem não paira nenhuma dúvida de coisa alguma. É uma pessoa séria, um advogado super respeitado. Ora, se eu fosse advogada e o meu cliente estivesse coagindo testemunhas, eu não ia mais advogar para ele. Só advogado de bandido é que faz isso. Advogado bandido faz isso, entendeu? E aí, até prova em contrário, seu Antônio Fernandes, doutor Antônio Fernandes é uma pessoa respeitável, tá? E se o Cunha tivesse coagindo testemunha, eu acho que ele já teria pulado fora, tá? É isso que eu quero dizer, passo aí a palavra e digo só para o pessoal, ó, gente, atento, não é porque saiu no Jornal Nacional que é verdade não, tá? Aliás, como diz o professor Olavo, né, o Jornal Nacional é um excelente palco para o PT contar suas mentirinhas e enganar a população, tá bom? O Jornal Nacional, ele é o veículo de desinformação por excelência, porque você percebe que qualquer esquerdista que se preze vive dizendo a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura, ou seja, qualquer coisa que apareça que favoreça o PT só vai ser interpretado como é tão verdade que nem o Jornal Nacional conseguiu esconder. Quer dizer, é de uma cara de pau gigantesca, né? Essa semana, até comentei com o Éder um pouco antes da gente entrar no ar. Aliás, Éder, conseguiu entrar aí? Cara, esse meu computador aí tá esquerdando, cara. Tá esquerdando. Tá parecendo a economia da Venezuela, né? Oi? Tá parecendo a economia da Venezuela, né? Bem por aí. Não, a minha economia tá parecendo a da Venezuela, que eu não consigo comprar um computador direito. Né, que funciona de forma direita. Daí eu fico com esses trem esquerdando aí, quase surtando. É uma luta, minha gente. Mas dá meu oi aí, né? Boa noite, amigos do Terça Livre. Boa noite, Ítalo. Quanto tempo, né? Só que não. Desde ontem, né? Bom, então, como eu estava dizendo... Minha querida, deixa eu dar um oi pra Bia, Ítalo. Deu seu oi, então. Oi, Bia! Oi, doutora Cláudia. Tudo bom? Tudo bem? O que eu andei os corredores do Congresso Nacional com essas duas queridas lá em Brasília. Mas, enfim, é isso aí. Prossiga, como eu estava dizendo, essa semana nós tivemos 3 casos graves de desinformação. O primeiro, aquela notícia requentada sobre desarmamento, dizendo que a lei do desarmamento havia salvo 121 mil pessoas. Pelo amor de Deus, assistam o meu hangout de quarta-feira com o Benê Barbosa. Ele destrói aquela palhaçada, né? Que não vou nem chamar de estudo, né? Nós tivemos aí o caso da Carta Preta, né? Que fez essa pantomima em rede nacional, tentando enganar a gente, e a bomba no Instituto Lula, né? Aliás, sobre a bomba, especificamente sobre a bomba, né, eu quero convidar vocês a fazer uma pequena cronologia comigo. Nós tivemos as manifestações do dia 16 de agosto, anti-PT, né, pró-impeachment, marcadas. Logo em seguida, o governo
introduz no Congresso com urgência, ou seja, tranca a pauta a partir de segunda-feira, né, a votação da lei anti-terror, né, e hoje, né, ontem, aliás, né, uma bomba estoura no Instituto Lula. Né. Meus pêsames aí a quem teve que ver. Porque, assim, é muito importante deixar isso claro, né? Nós não estamos apoiando que se usem bombas, qualquer coisa que seja, contra quem quer que seja. Isso é tática deles, tá? Tática deles, né? Quando teve, por exemplo, o atentado em Guararapes em 68, né? Foram eles que explodiram a bomba, né? Inclusive a dona Dilma faz parte do grupo que explodiu a bomba em 68. É tática deles. Mas é de um cinismo atroz, né? E é de uma capacidade. Eu tenho a impressão, eu tenho a sincera impressão de que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Estou falando da esquerda, eles não sabem o que está acontecendo. Eles acham que existe alguém manipulando a população, estão se sentindo ameaçados porque não são eles os manipuladores, e estão tentando fazer uma manipulação que é para contrapor. Né? Só que é óbvio, na verdade, o que está acontecendo? Eles estão perdendo a credibilidade. Né? O pouco que tinham já perderam. Né? A popularidade do Dilma já está menor do que a inflação. Né? Então, assim, claramente a esquerda não sabe o que está acontecendo e está apelando para esses expedientes aí. Né? Segundo, eu não vi o vídeo, né? Parece que tem um vídeo da bomba explodindo. Segundo disseram, era uma bomba, aquelas bombas de São João, pô. Não mata ninguém, imagina. Né? Mas o que quer que seja, né? O que quer que seja. Pode ter sido algum louco, realmente, que resolveu tacar bomba lá porque detesta o Lula. Né? Mas o que quer que seja. É mais uma história mal contada. Né? O timing é muito perfeito. Né? Eles entram com essa história do antiterrorismo numa semana, na mesma semana, mas eles nem tentam. Olha, eu comecei o Terça Livre pensando em fazer jornalismo investigativo, mas não tenho que investigar, eles dão na minha cara, estão dando no meu colo. Né? O que falta o Lula fazer? Falta o Lula aparecer na minha casa e falar assim, ó, tá vendo sabe aquelas provas de que eu sou um filho da puta? Então aqui, vai lá e publica. Só falta isso de fazer, pô. Quer dizer, não tem mais o que fazer. Eu acho isso também, Ítalo, isso que você está falando, eu acho muito importante. Boa noite a todos, né? E boa noite. Eu não tenho realmente experiência em Hangout, primeira vez que eu participo. E aí o que me motivou para participar foi justamente, vamos dizer assim, um certo desespero. Porque isso que vocês estão falando, para mim, isso que a Beatriz falou, isso que você falou, Ítalo, isso para mim é um plano muito bem elaborado. Pode ser óbvio, porque eles não estão habituados a serem enfrentados, eles não estão habituados ao contraditório, eles vão falando e vão fazendo. E como eles são mal preparados, vamos dizer, mal instruídos, mal preparados não, são mal instruídos, eles só têm o treinamento. Por isso é que dá essa impressão de que eles são cínicos. Eles, na verdade, eu não acho que eles sejam cínicos, não. Eu acho que eles são muito bem treinados, eles repetem tudo isso, e eles têm um treinamento, inclusive, para não se sentir mal agindo dessa maneira, achar que eles estão fazendo certo. Isso, uma boa parte deles, fora as pessoas que estão aí idealizando, que aí esses sim, esses têm outros ideais que envolvem uma série de coisas que nem caberia comentar aqui. Agora, especificamente quanto a esses episódios que você mencionou, Ítalo, que aconteceram com esse timing perfeito essa semana, isso eu acho que é um plano, óbvio que é um plano. Eles perceberam que as coisas estão realmente, eles nunca imaginaram que fosse chegar tão perto deles, eles acharam que eles iam continuar manipulando à vontade, e a coisa começou a mudar de figura, e eles entraram em desespero. Isso é coisa de marqueteiro, isso que eles estão fazendo. Isso não é nem um projeto de contradizer o que eles chamam de direita, elite, ou lá o que seja, está fazendo. Isso é uma coisa de marketing, porque não tem conteúdo, inclusive. Se você for observar, não tem conteúdo. Ninguém explodiu o Instituto Lula, porque se fosse uma coisa séria, teria explodido. Não, é só para aparecer.
A Cata Preta, meu Deus do céu, me desculpe, com todo respeito, ela não tem o menor jeito de advogada experiente, muito menos experiente em crime. Esse jeito dela para delação premiada, quem faz delação premiada é criminoso mesmo, é criminoso perigoso, de colarinho branco, é gente que... E junto com a turma do PT que elimina Celso Daniel e tudo mais. Então, ela não tem jeito de quem está habituada a militar nessa área. Não tem jeito, ela pode até fazer. Mas se faz, eu acho que ela faz como estagiária, digamos assim. Ela atua tendo outras pessoas por trás, não é ela. Inclusive, quando ela fala da própria questão da ética, que ela não poderia ser instada a falar sobre, como o Lewandowski ficou preocupadíssimo, né, que ela fosse obrigada a falar sobre questões do cliente. Claro que ela não seria, isso é óbvio. Ninguém imagina que um advogado vai falar da relação cliente-patrocinador. E, inclusive, se você olhar os advogados dos mafiosos, nenhum deles jamais foi obrigado a dizer de onde vieram os honorários deles. E todo mundo sabe de onde vieram. Então, isso é uma bobagem, é uma coisa que, sabe, isso é que me desespera, você vê as pessoas acreditando nesse tipo de coisa, que é uma coisa muito absurda. Então, quando ela fala que ela não podia falar a respeito da situação do cliente dela, como é que ela foi para o Jornal Nacional dizendo que o cliente dela estava com medo de fulano, beltrano e ciclano, que estão sendo denunciados? Isso não é falar sobre relação cliente-advogado? Gente, aí é uma coisa realmente muito complicada e eu acho que a gente tinha que ter uma forma de abrir os olhos das pessoas para esse tipo de coisa que está acontecendo. Me empolguei. Não, tanto tem que estamos fazendo isso aqui agora, né? Pois é. Estamos fazendo isso aqui agora. Não, mas realmente, né, você imagina, aquele sujeito que vai em rede nacional dizendo que não pode falar porque é segredo. É puta vida, mas... Você não podia falar porque que está na rede nacional, né? Quer dizer, agora ela, se essa história fosse verdadeira, ela estaria expondo os clientes dela a um risco muito maior. O Éder, o Ítalo também tem uma coisa, né? O cliente dela estava com muito medo. Então, ele mentiu na delação. Ele não falou do Eduardo Cunha porque ele estava com muito medo. Agora eles dizem que é do Eduardo Cunha. De repente, ele não tem mais medo e ele fica, como gostam de usar essa palavra, empoderado, né? Agora ele tem coragem para falar. Será que não foram oferecidas garantias a ele, não? Tipo assim, benefícios e prêmios, vai lá e fala agora que você vai ficar tudo bem para você? Não, a gente tira o Eduardo Cunha. Sim. Ponto importantíssimo. Nas mensagens apreendidas do Marcelo Debrecht, havia lá a menção a um plano de fabricar delações. Exatamente. Forjar as delações. Esse é ponto importantíssimo. O Marcelo Debrecht, essa curriola toda, eles sabiam que ia acontecer isso daí, e estavam tentando se organizar para que as delações fossem feitas de maneira inócua, e de preferência que atingisse seus inimigos políticos. Né? Exatamente. Então, assim, nada disso aqui está fora de lugar. O que está fora de lugar é me tirar desse povo. Ô Ítalo, olha o que fala essa reportagem que eu estava lendo para vocês aqui desse Portal Vermelho. O Foro de São Paulo falando, vamos adotar um plano de ação em apoio ao presidente do Equador, Rafael Correa, do Brasil, Dilma Rousseff, de Evo Morales, e também do processo bolivariano liderado pelo presidente Nicolás Maduro, entre outros, anunciou. Então, eles estão fazendo um plano, um projeto de defesa, gente. Isso é muito importante, Vi. Isso aí é aquele tipo de coisa que tem que jogar no Revoltados Online, tem que jogar no Movimento Brasil Livre, em todas as nossas páginas aí, como já está sendo dito no Terça Livre. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Realmente, eles vão fazer qualquer coisa para afastar o Eduardo Cunha. Vou repetir, ninguém aqui está defendendo o Eduardo Cunha, mas eu pergunto para quem está nos ouvindo, que algumas pessoas falam, mas bandido é bandida, tudo igual. Peraí, gente, ele vai responder pelos atos dele, se ficar comprovado, na vez dele, mas a bola da vez agora é quem? É quem está no poder, é o PT que nós temos que arrancar, porque se o Eduardo Cunha sai, sabe quem entra?
Arlindo Quinalha, provavelmente, vai ser o presidente da Câmara, e daí, meu amigo, acabou, esquece. Todos os projetos de poder do PT vão passar numa facilidade, entendeu? O Eduardo Cunha é um pitbull lá na presidência da Câmara. Sem defender Eduardo Cunha, sem fazer campanha para ele, simplesmente a gente enxerga que hoje a gente precisa dele, sim. Claro. O país precisa dele, porque o PT, eu falo sempre o seguinte, ó, se é ruim para o PT, é bom para o Brasil, tá? Exatamente. Então, eu falei de exumar o corpo do Celso Daniel no começo do programa, só o fato do Eduardo Cunha ter exumado 12 pedidos de impeachment, né, são 12 pedidos de impeachment que foram recolocados em circulação na Câmara, né? Quer dizer, é óbvio, aí se pergunta por que o Eduardo não prestou atenção aos pedidos anteriormente. É um questionamento válido. É um questionamento válido e realmente ele deveria ter que responder por isso. Seja lá por que motivo, se for, seja lá porque ele se sentiu realmente ameaçado agora, né? Porque essa estratégia dele, é óbvio, o Eduardo Cunha está tentando atacar o PT para livrar a cara dele. Ítalo, e o Eduardo Cunha ele exumou também os 13 anos de contas do governo que estavam paradas dentro do Congresso, para ter possibilidade de julgar os desse ano, porque fica até feio, né? Você tem 13 anos de contas paradas lá que nunca foram apreciadas, todas aprovadas com ressalva, é verdade? E essa agora que ninguém sabe o que vai acontecer. Exato, exatamente. Quer dizer, são 13 anos de contas públicas que não passaram pelo devido crivo, né? E a situação econômica está do jeito que está, né? A gente vê não está bem, né? Não está bem, de fato, não, estamos mal economicamente e é óbvio, né? O mundo está saindo da crise, a gente está entrando, alguma coisa está muito errada aí. Eu acho que o mais importante dessa nossa conversa aqui é a gente alertar as pessoas para que percam a ingenuidade. Nós estamos numa guerra. Hoje eu publiquei no meu Face um artigo do Robson Merola, que participou conosco de um outro hangout junto com o general Paulo Chagas, e ele começa dizendo, estamos em guerra. Então, quando estamos em guerra, a gente não pode mais ser ingênuo, não temos esse direito, gente. Hoje eu assisto as notícias e fica tão óbvio que é tudo mentira. Então, assim, o PT, junto com o Foro de São Paulo, armando essa reação, esse contra-ataque agora, a investida da direita, né? Ou dos brasileiros que eu chamo de bem, que não querem comunismo no país. Os brasileiros de verdade. Os brasileiros, cara. Brasileiro tem coração verde e amarelo, que ninguém quer. Não, sabe? Então, eu costumo dizer isso mesmo. Pois é. Sabe, Bia? Não acreditem no que estão vendo e ouvindo. Veio do PT, já desconfia logo, entendeu? Já desconfia. Pode saber que não é bom. Vai dizer, gente, é a história que conta isso. Não vem da minha cabeça. Isso é história. Claro, não, se vem do PT não é nem questão de desconfiar. Saiba que é lixo. Tudo que vem do PT. E tem que ter consciência, sim, que estamos em guerra, estamos num momento histórico crucial, que nós temos a oportunidade histórica, entende? Nós temos a oportunidade de intervir diretamente na história, sim. E exato. Quem tem essa consciência tem esse dever ainda. Serei até mais ousado, né? Não só o que vem do PT, mas o que vem da grande mídia em geral. Né? O Jornal Nacional acabou de virar tabloide, né? Que lá não... Vocês vão me desculpar a falsa modéstia, mas eu acho que eu faço mais jornalismo do que aquele povo lá. Mas claro que faz. Eu acho que eu tô fazendo... Informam, né? Lá eles praticam a desinformação. Exatamente. Aqui eu tô de cara limpa. Aqui eu tô de cara limpa, eu tô dizendo para vocês o que eu penso, tô dizendo para vocês a partir das informações que eu tenho, entendeu? As minhas análises eu faço para vocês aqui, é realmente o que eu acho a respeito das coisas, tá? Aqui não tem treta. Aqui não tem treta. Então, eu posso não ter os recursos que o jornal... Nós aqui do Terça Livre, né, podemos não ter os recursos que o Jornal Nacional tem, né, nem nossos sonhos mais loucos, né? Ele está remunerado a leite de pato. Né, nós, os defensores do capital, né, nós,
os coxinhas Os capitalistas. capitalistas pobres aí, né? Os porcos capitalistas, é a gente aqui, entendeu? Eu tô aqui com um computador, o Éder com dificuldade para entrar, eu com dificuldade aqui também, mas enfim, a gente vai fazendo isso daqui do jeito que dá, né? O negócio é esse, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, e a gente faz mais jornalismo do que esse bando de frouxo, chapa branca, sim, até eu, aqui no Paraná mesmo, quando a Associação dos Professores do Paraná, o sindicato deles, aquele bando de picareta, bando de vagabundo, foi a mídia inteira contando balela, cara. Só eu dei outra versão, cara. Sabe? Exatamente. Depois o governador nem falou, dei tudo que falei, mas enfim. Mas faz jornalismo dessa gente, cara. Sim, com certeza. Então é o seguinte, semana que vem, terça-feira, nós temos uma conversa com o deputado José Carlos Aleluia, que é o responsável por 4 emendas à lei antiterror, né? Que nos serve, certo? Que nos serve. Eu não sei ainda, eu ainda não sei, eu li o texto da lei já, é problemático, porque quando você lê um texto de lei, quem é da área do direito deve saber isso muito bem, né? Quando a gente se lê um texto de lei, não basta você interpretar, você tem que prever interpretações possíveis, né? Você tem que saber que um juiz vai interpretar, e juiz, quando faz juizice, né, pode complicar a nossa vida. Mas, então, assim, nós vamos conversar com o deputado na terça-feira, vamos ver exatamente quais são os riscos dessa lei antiterror, se há riscos para os movimentos de rua realmente, se ele consegue neutralizar, qual é o tipo de posicionamento que a população precisa ter. E não adianta, meus caros, se vocês não forem na semana que vem o Congresso Nacional para gritar fora PT, vocês não vão para a rua no dia 16, porque vai ser crime, ok? Eu posso estar sendo um pouco dramático demais, mas guardadas as devidas proporções, é isso aí, entendeu? Se vocês dormirem no ponto, eles vão criminalizar os movimentos de rua, sim, eu só estou esperando a gente bobear. Okay? Por que será, né, Ítalo? Por que será que, de repente, um projeto desse requer urgência urgentíssima? Não, porque deve ter, sei lá, o Estado Islâmico está aqui na nossa porta. No Brasil, cara, esse país do terrorismo, o que é isso? Olha, gente, é mais importante do que a gente imagina para eles a não permanência do Cunha, porque essa história de que segunda-feira vence o prazo e tranca a pauta não é verdade. A pauta só vai ser trancada por esse projeto no dia 17 de agosto. Isso está no boletim da Câmara. Então, essa conversa é mais séria ainda, porque se o Cunha estiver à frente do processo, é lógico que até o dia 17 esse projeto não vai estar aprovado e muito menos sancionado. Então, esse interesse do Cunha permanecer, sair o mais rápido possível, é um interesse muito mais real do que parece, que as pessoas que não estão acompanhando isso não vão saber. Você só fica sabendo da desinformação, que é a bomba, alarme, a partir de segunda-feira a pauta do Congresso está trancada. Não é verdade. Isso é terrorismo. Isso é. Entendeu? O que está no projeto sendo taxado de terrorismo não é, mas isso é terrorismo. Perfeito. Bom, eu acho que nós já falamos o que a gente tinha que falar a respeito desse tema, né? Volto a repetir, tome cuidado que vocês ouvem na grande mídia, né? O Jornal Nacional virou tabloide, né? O SBT ainda está fazendo um trabalho bom, né? Principalmente com o Paulo Eduardo Martins, que é nosso amigo. Paulo aqui. Que de vez em quando está aqui com a gente no Terça Livre também, inclusive. Esteve quarta-feira para entrevistar o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ok? Essa história da advogada muito mal contada, tá? Não acredite em quem ela está tentando pôr a culpa, tá? Fiquem ressabiados, fiquem muito ressabiados, tá? Porque não faz sentido o que ela está dizendo, essa história aí. Ô, Ítalo, se a permanência do Cunha não fosse importante agora para barrar o PT não estaria inteiro movendo montanhas, entendeu? Para tirar o Cunha, tá? Toda essa trama é unicamente para tirar o Cunha. Então é porque deve ser muito importante que ele fique mais um tempo, não é não? Pois é, até acabar com o PT.
Quem não gosta do Cunha também, gente, deixa ele ficar aí até acabar com o PT, depois ele sai também. Depois a gente já aguentamos tanto tempo, aguenta mais um pouquinho, né? A vantagem do Cunha em relação ao PT é que ele não tem um plano para destruir o Brasil. Exatamente. Ele não tem um plano, ele pode ser um sacana que for, ele não tem um plano para destruir o Brasil. Eles têm, o Cunha não. Então, assim, entre um cara que é batedor de carteira e um psicopata que quer me matar, pra que eu vou correr? É óbvio, eu prefiro perder a carteira do que a vida, né? Mas, então, claro. Eu queria agradecer muito aos três que vieram conversar comigo, né? As doutoras, principalmente, que vieram aqui dividir a sua análise do caso da Carta Preta com a gente. Muito importante isso que a gente está fazendo aqui. E para quem está nos assistindo, curta o nosso vídeo, tá? Porque isso faz o vídeo subir no feed de notícias na busca do YouTube, tá? Compartilha esse vídeo, eu acho que tem informações muito importantes, tá, ok? Não se esqueça de compartilhar o vídeo. E terça-feira, não se esqueçam, nós temos um encontro aqui com o deputado Carlos Aleluia. A gente vai tirar essa história da lei de terror a limpo, né? A gente vai ficar 1 hora conversando com ele. Se Deus quiser, se nada não der nenhum problema na transmissão, tal, né? Como eu falei, isso aqui é improvisado, a gente faz do jeito que dá, né? Mas a gente vai tentar tirar essa história a limpo o máximo possível com o deputado Aleluia e vamos esclarecer de uma vez por todas qual é o posicionamento de um cidadão de bem, um brasileiro de verdade precisa se informar a respeito para ter uma posição a respeito dessa lei de terror aí. Ok? Então, muito obrigado e boa sexta para todo mundo. Fique com Deus. Até mais. Tchau. Obrigado.